fazer a abertura só, tá, Ana? E aí, para você, tá? Tá bom. O Alexandre. Ah, tá. Agora começou a aparecer. Bom, boa noite, então, a quem está chegando. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós temos, então, mais um webinar como parte das ações do projeto Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, né, um projeto realizado pela Reprolatina, em parceria, né, com a Fundação FEAC, através do programa Juventudes. E esse webinar, hoje a gente vai estar batendo um papo, conversando sobre a importância, né, do cuidado, né, dos cuidadores, né, tanto a família, os profissionais de diversas áreas, na atenção aos adolescentes e jovens, né, em especial nos pontos também com relação ao desenvolvimento e à sua sexualidade também. Para isso, nós estamos recebendo aqui, temos a honra de receber essa nossa amiga, consultora, a Ana Luísa Serra, que vai poder se apresentar também. Desde já agradecemos em nome da Reprolatina, da Margarida, o convite, a aceitação do convite. Ana, prazer imenso estar com você. Acho que é a primeira vez trabalhando, né, de certa forma, junto, embora a gente tenha aí, né, um trabalho coletivo, tanto de você com a Reprolatina, de nós com a sua mãe, então é um trabalho bem bacana mesmo. Então, uma boa noite a todos e todas que estão chegando, Ana Luísa, Alexandre, nosso apoio técnico aqui atrás das câmeras também, e vamos ter aí um bom webinar. Bem, boa noite, então. É um prazer, Rodrigo, estar aqui, né? Esse convite veio de pessoas queridas e a gente conhece o trabalho, então muito gostoso falar sobre isso. Eu, então, sou suspeita, né? Então, eu queria, né, a gente, quando o Rodrigo trouxe essa questão de falar sobre a importância, né, dessa conversa sobre sexualidade, né, sobre essa questão do desenvolvimento, né, sexual é de extrema importância da gente poder pensar isso na família, nos espaços de saúde, nas escolas. E aí, minha proposta aqui hoje, eu fiquei pensando, né, como é que eu ia trazer? Eu falei, eu não vou trazer coisas muito, como é que eu posso dizer, muito técnicas, né? Eu pensei em trazer reflexões, principalmente em três principais pontos, para que a gente possa, eu acredito que a gente pode ter o melhor conhecimento do mundo, mas se a gente não muda aqui dentro da gente, se a gente não muda o modo de olhar, né? Eu ainda vejo, eu falo, a gente está em 2021 e ainda tem um olhar para a adolescência muito arcaico, né? Quando a gente olha lá algumas definições e que as pessoas olham o adolescente daquela maneira, é claro que tem algo que marca a adolescência que eu vou falar na frente, que vai perpassar gerações, não tem jeito, né, que é biológico, mas o modo de ver esse adolescente. Então, a gente precisa, o meu convite aqui muito, para a gente poder, né, pensar nessa conversa com o adolescente, né, no sentido de formar eles para a vida, né, é da gente poder repensar quais são as nossas concepções, tá? E aí eu trouxe uma apresentação, eu vou compartilhar aqui com vocês, vou fazer, coloquei aqui uma apresentação e eu queria que vocês vissem, né, porque eu coloquei uma foto que diz muito do que eu penso sobre essa questão da adolescência. Então, assim, né, quem sou eu? Por que que eu coloquei essa foto aqui, né? Essa aqui é minha filha mais nova, uma adolescente, essa aqui é minha sobrinha, minha filhadinha linda e eu. Porque eu vejo que a vida é um curso da vida, né? Então, aquela história de que o que acontece na infância, fica na infância, né? Ou criança não entende nada, então ele nem vai lembrar lá na frente, não funciona dessa maneira, né? Então, por isso que eu quis colocar, esse curso da vida e que a gente vai levando tudo que a gente aprende, as nossas vivências, né, para a vida adulta, para o nosso envelhecimento e o quanto que isso é importante. Então, assim, eu me considero, assim, uma pessoa
né, antes da gente se apresentar, esse é um outro conceito que eu mudei muito, né, a gente se apresenta assim, eu sou Ana Luísa, psicóloga, neuropsicóloga. Não, antes disso, eu sou amiga, eu gosto de estar em família, eu gosto de rock, né, eu tenho 2 filhas, eu amo estar em família, então isso tudo somos nós, né? Então a gente precisa mudar o nosso jeito de ser no mundo. A gente muitas vezes coloca as nossas atribuições profissionais como quem eu sou. Então, nesse ponto aqui eu trouxe, né, e fico nervosa quando eu falo aqui, né, em público, em vídeo, mas é algo que, como eu gosto muito, daqui a pouco eu vou aquecendo. Então peço desculpa aí, às vezes se atropelar as palavras, né? Eu me considero uma adolescente que eu fui, ou me considero uma adolescente, não, né? Olha o espírito adolescente aí, a essência adolescência, da adolescência aqui comigo. Mas eu tive uma adolescência muito respeitada, né? No meu direito, no meu modo de ser. Então, eu acho que eu tive, hoje eu olho para a minha adolescência, uma adolescência feliz. E como eu gostaria, né? Esse é o meu propósito de vida aqui, eu considero, da gente poder transformar, né, a infância e adolescência para que sejam adultos felizes, para a gente ver os dados de depressão, ansiedade, de suicídio caírem, né? Então, se a gente não começa na infância e na adolescência, a gente tem possibilidade de mudar, porque o potencial humano é lindo, mas a gente tem muito mais êxito lá na frente, aí depois quando a gente, né, foca na infância e na adolescência, aí vocês vão compreender o porquê disso. Existem marcas que ficam, e marcas não só emocionais, mas marcas do nosso funcionamento cognitivo, psíquico, então isso para mim é muito importante, né? E aí vocês vão ver o dedinho aí da neuropsicóloga. Então, além de psicóloga, eu trabalho, oriento pais. Eu acho que trabalhar adolescente aqui no meu consultório sem trabalhar a família é só um pedacinho, né? Então, eu preciso também estar com a família. Eu acho que a família é fundamental nesse processo. Eu sou apaixonada pela essência da adolescência e a sensibilidade da infância, tá? E aqui estão os meus contatos, depois eu não sei como é que fica aí, né, com o pessoal da Reprolatina, mas quem quiser ter acesso, está disponível, e vocês, para a gente poder somar, né? A proposta aqui é somar. E aí, nesse ponto de pensar, né, o que é a adolescência, me vem muito essa essência, né? Tem um autor que estuda, traz a questão do cérebro adolescente, e quando eu li, né, essa essência fez muito sentido para mim, porque quando a gente pensa na adolescência ao longo dos anos, ele tem sempre, a juventude tem sempre o potencial de mudança criativa. Então, a essência da adolescência tem uma intensidade emocional, e isso também tem a ver com o nosso desenvolvimento, né? Tem uma criatividade enorme, e que ao longo dos anos essa criatividade a gente vai deixando de lado. O engajamento social, então como é que a gente aproveita, né, essa potência da adolescência nessa questão social e de mudança mesmo da nossa realidade. Então eles vêm com essa vontade e a busca por novidade, né? Então, essa essência, claro, tem pontos positivos e pontos negativos. Se ela não for bem direcionada, pode ser que dificulte, que traga algumas questões. Então, nesse sentido, a gente precisa aprender a lidar com essa essência, né, e aproveitar esse potencial. Como é que a gente aproveita esse potencial? Como é que eu vejo, muitas vezes, nós adultos, né, a gente vira uma represa, porque a gente quer que o adolescente, a gente vai tolhindo né, essa essência, né, esses pontos, esse potencial, e vem lá da infância. Então, muitas vezes eu vejo a sociedade, né, principalmente adulto, como represa, né, que é represar ali aquele potencial da adolescência. E a gente precisa ser margem para que essa potência possa seguir o caminho dela, para que ela reverbere lá na frente, né? Só que a gente está aqui margeando essa potência da adolescência, não vai deixar também correr solto, mas a gente está ali, né? Então, a criança e o adolescente, sim, eles precisam estar ali margeados, de limite, da gente poder apoiá-los, né, nesse direcionamento deles seguirem nesse curso da vida e aproveitar todo o seu potencial.
né? Então, coloquei aqui essa imagem, né, desse rio aqui, dessa correnteza, porque nesse processo de crescer, muitas vezes a gente vai perdendo essa essência, né? Então, menino, para com isso, que você não vai mudar o mundo, não, é muito difícil, aceita que dói menos, né? A gente vem, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo a esperança, poxa, realmente, não tem jeito, a gente entra num trem da vida que né, você é pequenininho, cresce ali a infância, brinca bonitinho, depois entra na escola, ensino médio, faculdade, trabalho, e aí? E aí, quando eu escutei de uma jovem, que ela falou assim, ela me trouxe esse curso da vida, né, tão assim, cartesiano, tão categórico, que a história, né, da humanidade foi sendo colocado para a gente e a gente vivencia sem nem pensar o porquê, né? Ela trouxe, e a gente vive quando? A gente curte a nossa vida quando, né? Então, olha o peso, né, que a gente está botando nesses adolescentes, nesses jovens, para que eles, né, vão desanimando. Então, assim, o modo como a gente percorre nosso curso de vida vai impactar lá na forma como a gente está vivendo hoje, lá na vida adulta, né? Então, é muito importante a gente olhar essa etapa da vida e a gente poder preparar eles, né? E nesse curso da vida, a gente vai ter pedra no caminho, a gente vai levar areia junto, os galinhos, os gravetos, né? A gente vai ter momento de calmaria, momento mais de correnteza, de agitação, de não saber para qual lado ir, mas isso tudo vai fazer parte da história, parte desse arcabouço que a gente vai levando, né? Então, assim, nessa correnteza, com certeza algumas pedras vão junto, os galinhos, e a gente precisa compreender que lá na velhice, por exemplo, se a gente quer um envelhecimento saudável, isso vai impactar lá, né? E aí, nesse processo do curso da vida, e que a gente deixa de se perguntar um monte de coisa, né? A gente deixa de se perguntar por quê? Por que que pai e mãe podem dar uma palmada no filho? Por quê? De onde vem isso? Nunca ninguém se pergunta, a gente segue, a gente vai indo, né? Então, e isso vem também da adolescência, principalmente quando a gente fala sobre sexualidade, né? Então, eu queria convidar vocês a atualizarem, né? Queria convidar vocês a desligarem esse piloto automático, tá? E aí eu vou colocar um vídeo aqui para a gente ver que diz muito desse piloto automático e eu acho que a gente precisa pensar aqui sobre ele. Ah, ele é curtinho. Estamos sem som no compartilhamento, Ana. Você vai precisar parar o compartilhamento, e aí você volta, quando você acionar para compartilhar, vai ter uma opçãozinha ativar som, que é Tá, os peraí. sons externos quando a gente puxa. Tá. Bom, vou aproveitando aqui para dar uma boa noite à Marta, a Maria Rosseto, a Joyce, ao Jean Carlos, a Denise Maria, Débora Cristina, outros que estão chegando. Boa noite a todas e todos aí. Aperta, coloca os dois, Rodrigo. Pode ser. Aí ele reconhece essas outras mídias que a gente vai usar. Tá, joia. Foi? Perfeito.
Bem, então a gente vê com esse vídeo, né, que é difícil sair desse piloto automático, né? Principalmente quando a gente precisa fazer diferente, quando a gente precisa repensar algumas questões que já estão arraigadas, né? E aí, quando a gente vai pensar diferente, vem a sociedade falando, mas não é assim, né? Não funciona desse jeito. Então, é muito difícil quando a gente precisa atualizar, digamos assim, né? Então, vou voltar aqui para a apresentação. Então, assim, não é fácil, né, gente, a gente sair desse piloto automático. É difícil, né? E se a gente parar para pensar quantas coisas a gente não faz no automático em relação à educação dos nossos adolescentes, né? Então, é algo que, pronto, eu não busquei o conhecimento, só é assim porque é assim. Então, para a gente poder trabalhar a adolescência, para a gente poder ser pai, mãe, cuidador de adolescente, a gente precisa acompanhar a evolução, né, do ser humano. Por que que hoje em dia a gente ainda insiste que não pode, né, que adolescente é aborrecente, né? E aí eu queria trazer, vou fechar aqui nesse convite para a gente poder, que eu queria que vocês estivessem abertos, né, de coração, para a gente poder mudar. Como eu falei anteriormente, não existe uma ferramenta, né? Muitos pais me procuram e falam assim, Ana, mas o que que eu faço? Primeiro você precisa mudar. Então, a gente precisa muitas vezes olhar para a gente poder estar com o adolescente, para a gente poder transformar, né? Para a gente poder educar esse adolescente. E aí, eu queria trazer, vou pautar minha apresentação nesses 3 pontos, tá? Como que a gente concebe a adolescência? Então, eu queria que a gente repensasse essa questão da adolescência. O que a gente pensa e como a gente age em relação à educação das nossas crianças e do adolescente, que isso envolve muito, mas Ana, o que isso tem a ver com sexualidade? Tem muito a ver, né? E falar sobre mudar esse olhar sobre sexualidade, né? Da gente poder ter uma outra perspectiva que eu tentei trazer aqui, tá? Então, vamos começar por essa questão da adolescência, né? O que eu mais escuto, assim, de 99,9% das pessoas falando, mas na minha época não era assim, né? Mas na minha época eu apanhava e estava tudo bem, mas na minha época não tinha namoro assim. E aí eu venho com algumas questões para a gente poder ir refletindo junto, né? E na época da sua avó, né? A mulher se casava com quantos anos? Né? Certamente ela se casava com 14, 15, 16 anos. E hoje? Hoje não se casa mais com essa idade, né? Realmente, não é mais assim. Na sua época mudou, porque o mundo, né, vai ver que lá em 1970 é muito diferente de 2021. Então, realmente mudou. As princesas da Disney, que até hoje estão lá, são jovens, né? E elas conhecem os seus príncipes com qual idade? Né? Na adolescência, muitas vezes se casam, já têm filhos, né? Na sua adolescência, é um convite para você olhar a sua adolescência. Você namorou escondido? Né? Se quem é muito nasceu em 40, às vezes não podia namorar, era proibido, né? Hoje já não é. Então, por que que a gente tem que proibir, né, o namoro? E se você namorou, foi porque você tinha medo, né? Se namorou escondida porque tinha medo dos pais pegarem, precisava ser escondido para você poder namorar, ou se você, né, não namorou era por respeito, ou não namorou por medo também. Então, envolve muitas questões aí, não necessariamente de vontade, né? Seus pais conversavam com você sobre menstruação, prevenção da gravidez, primeira vez, sobre beijo, né? E se não conversavam, onde que buscou essa informação? Né? E na sua adolescência, você começou a olhar, eu coloquei o amigos aqui, porque, né, um amigo, uma amiga, ou de outra forma, com interesse diferente. Então, se a gente parar para pensar na nossa adolescência, vai ter muita coisa em comum e outras completamente diferentes. Então, não tem como mais esse discurso fazer sentido. Na minha época não era assim. E hoje tem que ser do jeito que foi na minha época? Não, mudou. Né? A forma de estar no mundo mudou. E estar no mundo tem muito a ver com sexualidade. Né? A forma como eu estou no mundo tem a ver com sexualidade.
E aí vem uma outra fala, esses jovens de hoje em dia estão tão perdidos, né? Tá, eles estão perdidos, mas eles têm alguém por trás ali na educação, né? Quem é que está educando os jovens? Quando a gente coloca só para o outro, né, é muito mais fácil, eles estão perdidos, né? E a gente, a forma com que a gente está fazendo, está ajudando eles a não ficarem tão perdidos? Como é que isso funciona aí, né? E aí me vem com todas essas falas aborrecente, né? Jovem não quer nada. Existe esse jovem ideal? Né? É uma pergunta que eu sempre me faço, porque quando a gente conversa sobre adolescência, é essa fala. E aí eu queria colocar aqui que vocês têm, né? Será que tem esse adolescente ideal? Vocês estão preparados para ver, né? E esse adolescente aí, ó. Vocês estão vendo? Não dá para ver, né? Porque não existe, né? A gente vai ter as adolescências reais, cada um com a sua forma de expressão, cada um com o seu jeito de ser, cada um dessa forma de lidar. Não vai ser, muitas vezes, né? Um pai e uma mãe nunca imaginou, não idealizou o seu filho bebezinho quando estava grávido lá, né? Com ele na adolescência, pensando como é que seria um adolescente, ele assim, né, de cabelinho em pé, na minha época chamava punk, eu não sei se hoje ainda chama assim, né, mas não veria. Então, a gente precisa começar a se perguntar e olhar para essa adolescência de uma outra forma, né, sem esse estigma que a gente carrega não sei quantos séculos, mas da gente poder, né, atualizar. E aí tem um ponto que a visão, né, o jeito de ser adolescente, o que marca a adolescência, ela vai ser lá, tem uma fala de Sócrates antes de Cristo, que tem muito a ver com o comportamento do adolescente de hoje, mas por quê? Tem algo que é biológico, né, que é nosso. Então, a adolescência, ela não começa porque chegou aos 12 anos, ou aos 10, ou aos 15. Ela começa porque chegou à puberdade, porque o cérebro deu o start da adolescência. Então, é algo que a gente não pode retardar, né? É algo que a gente não tem como mexer. É natural, faz parte do nosso desenvolvimento, né? E essa puberdade, em qualquer lugar do mundo, ela vem lá entre os 10, 12 anos, que é marcado o quê? Pela menstruação, né, pelo desenvolvimento dos seios, dos órgãos genitais dos meninos, do pênis, isso tudo é mundial, em qualquer lugar do mundo. Agora, a forma como se vivencia essa adolescência, aí sim vai mudar. E aí, quando eu vou trazer muito aqui, que eu brinco, que é a cachola do Adola, que é para a gente pensar que muitas vezes o comportamento do adolescente, a gente precisa compreender o porquê desse comportamento, para ser mais efetivo também na conversa e compreender o porquê esse modo de funcionar, né? Então, esse afastamento dos pais, eu brinco que é uma alergia temporária, eles vão ter, porque todos eles passam por esse processo de individuação, que é o quê? Eu passo da minha vida familiar aqui, daquele núcleo, para a vida social. Eu começo a olhar esse social de uma outra maneira, eu começo a olhar a minha família de uma outra maneira. Então, eu começo a questionar, né? Os pais dizem, né? Tem autores que trazem a adolescência como o segundo parto, né? Então, muitos pais falam, mas ele não era assim, ele mudou tanto, mudou o modo de vestir, nunca vestiu desse jeito. Aí eu pergunto, mas quem vestia ele? Era ele ou você vestia, você que comprava as roupas dele? Então, ele usava o que você queria, não o que ele queria. E quando vem a adolescência, ele vem dizendo, opa, né? Não é isso que eu gosto, ele começa a se colocar. Só que é justamente nessa fase que muitos pais têm dificuldade, acabam se afastando, não sabem como lidar. E é a fase que a gente precisa estar ali conectado para poder apoiar. E aí eu trouxe uma curiosidade aqui, que até o elefante apresenta esse comportamento na adolescência. Ele também se afasta dos pais e vai ficar com os elefantes adolescentes lá do social. E aí vem essa aproximação dos pares, né? E com a puberdade, o outro vai ter um outro olhar,
o amigo começa a ter uma outra conotação, né? Que começa a chamar a atenção de uma outra maneira. E isso não é assim, veio a adolescência, pronto. Se vocês forem ver, é gradativo, né? Uma menina, às vezes, de 10 anos de idade, dependendo da cultura e da vivência dela, não tem esse interesse, assim, como uma menina de 15 anos, né? São diferentes. Eles vão nesse desenvolvimento. Então, essa rede socioemocional, né, do adolescente, e eu digo uma rede socioemocional que fica aqui na nossa caixola, que tem a ver com a amígdala, que é responsável pela parte das emoções, fica lá no centro do nosso cérebro, ela é superativada na adolescência. Então, as vivências deles são intensos por causa disso, as vivências são intensas, o emocional é intenso, ela tá lá, super latejante, né? E os pares é onde eles acabam encontrando conforto, um pertencimento. Por quê? Os pais começam a criticar o adolescente. Né? Não é assim que faz, você está errado, você não sabe de nada. Eu começo a tolir quando ele traz e a negar ele ali. Então, ele começa a se conectar. E claro que também tem os interesses, né? Eu sempre brinco assim, um filho que vai mostrar para um pai ou para um adulto um vídeo que ele está morrendo de rir, o pai não vai achar graça nenhuma, da mesma maneira que eles não acham graça no que a gente acha. Então, é mais do que natural eles se conectarem com alguém da idade deles, né? Só que essas pessoas da idade dele também ainda têm uma imaturidade, né? Então, o nosso cérebro ele vai se formar completamente lá pelos 25 anos de idade, tá? Então, é a busca por esse pertencimento, né, também. E aí, passando essa parte da adolescência, né, da gente poder pensar neles como esse potencial, né, eu queria que a gente pensasse também na forma como a gente age e como a gente pensa sobre a educação desses adolescentes, né, e coloquei crianças aqui justamente por esse curso da vida. E a gente vê muito, né, quando a gente pensa, o que é educar? É obedecer, né, é respeitar, colocar limite, trazer valores, né? Só que muitas vezes vem muito de fora para dentro só, como se essa pessoa não tivesse nada, né? A teoria da tábula rasa já foi jogada por terra, né? A gente tem um potencial, a criança tem um potencial e o adolescente tem uma vivência, ele tem uma sabedoria que a gente ignora completamente, né? Então, o educar é apoiar, é como se fosse uma sementinha, a criança nasce, a gente vai ali apoiando esse desabrochar, né? Então, quando começa a nascer o brotinho e vem ali, começa a florzinha, já é alguma coisa, né? E a gente parece que nega isso. Então, a gente precisa apoiar para que essa pessoa consiga, né, colocar todo o seu potencial para fora, para que ela possa acreditar nela, para que ela se sinta capaz. E para isso requer o quê? Né? Então, esse aprender é troca, né? Ninguém é depositário de conhecimento, não é só receber informação. Então, quando a gente pensa em conversar com um adolescente, não é chegar para ele e falar, porque é isso, aquilo, não é dar um sermão, não é falar, dar uma aula para ele. É somar, é trocar, é escutar primeiro o que ele pensa. É você trazer o que você pensa e como isso pode ser construído, né? Os nossos valores importam, os valores dos pais para os adolescentes importa demais o que ele pensa, né? O que eu falo a gente enquanto pai, que eu também tenho a minha adolescente em casa e a minha jovem, importa para eles. Então a gente precisa aproveitar isso, né? E não necessariamente só impor, a gente precisa construir esse desenvolvimento. Então, isso requer o quê? Gentileza e firmeza ao mesmo tempo, né? Então, disciplina, eu trouxe aqui que muitos pais, não, eu vou disciplinar o meu filho, né? Ele vem do latim discípulos, que é o quê? O seguidor da verdade, do princípio. Então, os pais são exemplos, e são exemplos não só porque são os mais velhos e, né, tem essa hierarquia que todo mundo fala, não, porque a gente tem algo aqui na nossa caixola que é o é o neurônio espelho. A gente olha, é como se a criança aprende o quê? Pela imitação, né? Então, a gente é exemplo, a gente tem isso dentro da gente, biologicamente falando, né? Então, a gente precisa ser o quê? A verdade para esse adolescente, principalmente no mundo de hoje, que a informação está aí a hora que eles quiserem, né? Então, a gente precisa construir
com eles esse viver nesse mundo de informação num clique, num toque, num estalar de dedos. E muitas vezes eu vejo mais distanciamento do que aproximação. E aí eu queria trazer as 3 principais abordagens que a gente tem na educação, né? Eu sou certificada pela PDA, que é a Parent Coach, que é... Desculpa, Parent Coach, não, confundi tudo. Ela é da disciplina positiva, da abordagem de disciplina positiva, que traz justamente esse olhar, né, da gente conseguir, questiona esse modo de educar pela dor, pela vergonha, pela humilhação, né? Então, a Jane Nelson, ela fala da onde que tiraram a terrível ideia de que para uma criança se sentir, agir melhor, ela precisa se sentir pior. Ninguém age melhor se sentindo pior, a gente desanima, né? Então, essas 3 abordagens, e vem a rigidez, né, que é o controle excessivo, essa educação tradicional, né, que a gente vê aí, que ainda tem resquício lá do patriarcado, onde um mandava e era aquela coisa ali que é muito diferente, que as pessoas confundem muito com, mas tem que me respeitar. Tá, então ensina respeitando também, né? Como é que a gente vai ensinar respeito, ou que a pessoa pare de gritar gritando, batendo? E aí a gente deixa de ver o quê? O que eu estou realmente ensinando para o meu filho? Né? Que amor é receber um tapa, e aí quando vira, né, adulto, vai entrar num relacionamento abusivo que tem violência, porque eu aprendi que é pelo amor, né, é assim que eu recebi o amor de quem deveria, né, tá ali me educando, a fonte de amor que eu tenho. Então a gente precisa repensar demais essa questão, que nessa abordagem, né, da educação tradicional, que é essa rigidez, é um controle excessivo, você vai fazer porque eu mando. E aí vai chegar na adolescência, ele vai começar a questionar. E aí vem a rebeldia, né? Vem algo que muitas vezes é visto como rebelde porque não quer fazer o que os pais mandam, mas não tem espaço para construção, né? E tem um outro oposto que a gente vê desse controle excessivo, que é a permissividade, que não tem limite nenhum, então é liberdade sem ordem, né? Você faz o que você quiser e tá tudo bem. Então, não, criança e adolescente precisam desse limite, lembra da margem ali? A gente precisa estar ali com eles para dar segurança e dizer, olha, você importa para mim, né? Então, aqui eu coloquei um nome que eu, né, tenho utilizado no mundo de hoje, que é a educação Wi-Fi, né? Eu falo para os pais, vamos ser o Wi-Fi dos nossos filhos, porque os filhos, todo mundo reclama que eles estão muito conectados na internet, e a gente está conectado com eles, né? A gente tem que ter uma conexão com os nossos filhos ilimitada de onde é que a gente estiver, não é porque eu trabalho o dia inteiro que eu não posso ter uma conexão com meu filho, e essa conexão vai para além, né? Vai nesse curso da vida, que lá na vida adulta ele vai lembrar, mas o que meu pai faria aqui? O que me ensinou? O que minha mãe, né? Quais são os valores que eu tenho aqui para tomar tal decisão? Então, isso vai chegar. Então, eu chamo da educação Wi-Fi. É da gente, para a gente educar, a gente precisa de conexão, né? Então, brinco muito assim com a criança, antes de você brigar, né? Abaixa, se conecta com ela, e aí depois você conversa. Mesma coisa com o adolescente, porque quando a gente já vai para o embate, a gente fecha, a gente ativa lá no nosso sistema límbico a defesa, o nosso sistema de defesa. Então, ele não vai mais te escutar, ele não vai mais querer saber. Então, essa conexão é o quê? Você pode escolher dentro desses limites, né? E que demonstre respeito por todos. E, para mim, essa frase tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a questão da sexualidade, tá? Então, os pais, né? Eles são pontes. Por quê? Lá na infância, né, a gente precisa ser igual essa primeira foto aqui da moça com capuz amarelo, né? A barra, né, onde a gente segura na ponte, não sei se é a extremidade, né, mas esse lado aqui da ponte tem que estar bem juntinho, ele precisa desse apoio, né, para aprender a andar, a gente está ali, segura, levanta, então a gente está aqui. Quando vai chegando a infância, essa extremidade ela vai alargando, né, esse apoio vai alargando para chegar na adolescência e ter essa base, porque a gente está preparando o nosso filho para a vida, para caminhar, né, nessa vida, não necessariamente a gente ali, né,
com eles o tempo inteiro, mas que eu tô aqui, ó, eu vou ser base para ele, por onde ele andar, ele teve essa base, ele pôde construir isso. Então, isso é de extrema importância, né, para quando a gente pensa nessa conexão e dessa importância da conversa na família, seja sobre qualquer tema. E aqui eu tenho, né, na minha cabeça, eu sempre falo da potencialidade do adolescente, então ele tem a potência de uma Ferrari, aquele motorzão ali. Só que ele tem um cérebro imaturo, ele ainda não tem vivência suficiente, ele fica igual se meu Fusca falasse, né, que todo descontrolado ali. Então, ele precisa de um copiloto, não um piloto, não para pilotar por ele. Ele já está no desenvolvimento da autonomia dele, mas para estar ali, junto, né, orientando, que a gente chama disso de interdependência. Né? Ele não é completamente dependente, mas também ele não é totalmente independente e nem completamente dependente, ele está ali no meio termo, então tem essa interdependência da gente poder estar ali junto como um copiloto, como, né, uma margem apoiando esse desenvolvimento. E aí, chegando, né, no nosso tema sobre a sexualidade, né, então, primeiro ponto, sexualidade não significa que a gente vá incentivar, falar sobre. Primeiro, um dos primeiros pontos é a gente poder atualizar aqui o nosso sistema. Olha, a gente precisa muito, principalmente quando vem deste tema de sexualidade, o que é sexualidade, né? O que isso significa, por que eu ainda tenho essa visão hoje sobre, né, essa questão do sexo, do primeiro beijo, da idade, né? Então, a gente precisa atualizar, a gente já está há muitos anos. E aqui eu trago essa frase: os adultos querem que as coisas continuem como estão e adolescentes têm um ímpeto natural de mudar o mundo, de criar um mundo novo. Eles querem se tornar pessoa. Carl Rogers aqui é o meu, né, da minha linha aqui, da psicologia, minha paixão. Então, eles têm esse ímpeto natural. E a gente está sempre lindo, a gente quer continuar sempre, é mais fácil, né, do que a gente se questionar, do que a gente ter que aguentar olhar atravessado porque você não tá, seu filho está dando birra e você está deixando ali, não está, né, dando um beliscão nele, ou porque o seu filho, a sua filha, seu filho com 16 anos já está namorando, mas como assim, não pode, tem que ser só com 18. E aí aqui tem o Murilo Gun, ele é um humorista e agora está trabalhando questão da criatividade, de educação. Eu adorei quando ele trouxe isso aqui numa palestra dele, que ele fez uma ligação, essa fórmula que eu não sei quem conhece, mas essa é a fórmula da velocidade, a gente aprende lá na física, né? Vou dizer que não aprendi só depois na aula do Murilo Gun, que foi muito mais interessante do que eu aprendi na escola. Então, essa aqui da velocidade, a velocidade ela é, né, a variação de espaço sobre a variação de tempo, né? Então diz o quanto menos tempo quanto maior o espaço e menos tempo, maior é a velocidade. E assim ele trouxe na questão da evolução, né? Justamente trazendo esse pensamento de que, opa, gente, a gente precisa mudar logo, a gente precisa correr com isso. Então ele traz essa questão da aprendizagem e da mudança do mundo. Então, se a mudança do mundo for muito maior que a aprendizagem aqui, a gente não vai evoluir. Então, a gente está no mundo, os adolescentes estão vivenciando o mundo de aprendizagem, não aprendizagem necessariamente formal, porque o formal continua como ela era lá na época da minha mãe, não mudou muito, mas eles têm um outro tipo de aprendizagem, a gente precisa acompanhar para a gente poder evoluir. E aí, conversar sobre a sexualidade né? A gente precisa evoluir nisso, a gente precisa aprender, a gente precisa desmistificar esse tema, principalmente dentro da família. E muitas vezes a gente vem a gente esbarra o quê? Na vivência dos pais em relação à sua sexualidade, no conceito sobre sexualidade. Então, sexualidade não significa sexo, né? Parece, nossa, conversar sobre sexualidade, meu Deus, mas vou fazer o quê? Eu vou ensinar o meu filho a ter uma relação sexual? Não.
Não é isso, né? A gente precisa compreender o que é sexualidade. E aí a sexualidade, né? Eu trouxe aqui uma definição realmente formal que eu acho que é necessário, né? Que é esse aspecto central do ser humano ao longo da sua vida, né? Então, assim, é desde quando a gente nasce, né? A sexualidade está com a gente desde quando a gente nasce. E ela engloba o sexo, a nossa identidade, o nosso papel de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Ou seja, é um rol de questões que diz respeito ao meu ser no mundo, né? O jeito que eu sou. E a sexualidade, ela é vivida e expressa em pensamento, fantasia, desejo, crença, atitude, valor, comportamentos, prática, papéis e relacionamentos. Embora possa incluir todas essas dimensões, nem todas elas serão sempre vivenciadas ou expressas, né? Sendo ainda importante considerar, e aqui eu coloquei de vermelho de propósito, que a influência da interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Ou seja, sexualidade é a forma, essa dinâmica da gente no mundo. Claro que relacionada também a essa questão do prazer, que tem a questão do sexo, né? Mas não é só isso. Então, se a gente compreende essa sexualidade, a gente, abre o olhar nessa formação dos nossos adolescentes, né? No que eles precisam aprender. E aí, a sexualidade, ela está presente, como eu falei, desde o nascimento até a nossa morte. Ela não começa na puberdade, né? Parece, precisamos, né? Agora chegou a adolescência, preciso falar sobre sexualidade. Sexualidade, a gente precisa preparar os nossos filhos desde pequenininhos para prevenir violência sexual, né? Na infância. Quando a gente ensina as partes do corpo, né? Então, a sexualidade, ela inicia nessa construção das primeiras experiências do bebê na relação com o pai, com a mãe, né? Então, quando a gente nasce, a gente não está com o nosso cognitivo lá, né, pensante, digamos assim. Então, a nossa vivência com o mundo, a nossa aprendizagem com o mundo é pelo corpo, né? O bebê tem as sensações pelo toque, pelo mamar, pela boquinha, por todo o corpinho dele. E assim a gente segue também, né? A nossa vivência, quando a gente sente borboletas no estômago porque está apaixonada, e a pessoa que você está apaixonada está chegando, isso tem a ver, né, com a nossa sensação, nosso corpo no mundo. E aí a curiosidade sexual, ela é a principal forma do despertar da aprendizagem. Que o neném, ele começa o quê? Pega em tudo, põe tudo na boca, né? Então, é a partir dessa curiosidade que a gente começa a compreender o mundo, as coisas, o outro, o que tem dentro de mim, né? Então, olha o quanto que é importante a gente cuidar desse aspecto da nossa vida, que é muita coisa, né? Que é a nossa forma de estar no mundo, de conhecer esse mundo na infância, e que na adolescência é uma outra forma de conhecimento. Mas aí vem uma série de tabus, de estigmas, lá daquele pensamento que a gente ainda não atualizou, então que a gente ainda não evoluiu, né? Então, a gente precisa urgentemente, né, quebrar esse tabu sobre essa questão do comportamento sexual, da relação afetiva sexual do adolescente, né, na adolescência. Então, esse comportamento sexual, ele é evidenciado pelo que a gente faz, né, mas principalmente por aquilo que a gente é. Então, o meu jeito de me vestir tem a ver com a minha sexualidade, com o meu comportamento sexual, né, não é só, como é que pode dizer, moda, né? Tem muito a ver também de mim, as roupas que eu uso, o jeito que eu gosto, né? Eu brinco assim, por exemplo, na minha sexualidade, eu odeio usar batom, eu não uso batom. Por muitos anos eu me obriguei, eu falei, não gosto, e não vou usar, e pronto, me libertei. Sou eu assim, né? Sou eu exercendo o meu jeito de ser nesse mundo, e que tem a ver com essa questão, né, da sexualidade. Então, é na adolescência que se potencializa essa construção da identidade, né? Do adolescer. Eu gosto muito dessa palavra, que a adolescência não é só uma fase, né? Ele é uma parte muito importante da nossa construção no mundo. Quem eu sou, né? Ele começa a se questionar
que que eu vou ser, né? Então, o que que eu vou ser, não, o que que eu gostaria, né? Quando eu penso em futuro, assim, mas eu não gosto daquela frase, o que que você vai ser? Você não é ninguém, não, como é que é? O que que você vai ser quando você crescer? Ele já é alguma coisa, né? Então, a gente precisa mudar um pouquinho esse olhar, né, de quem eu sou no mundo, de quem eu vou ser. Então, parece que o adolescente ainda não é, e se ele não é, ele não tem direito a nada, ele não sente, né, ele não pode sentir, e isso a gente precisa se perguntar, né? E esse adolescente, ele é marcado pelas vivências com o grupo, no mundo, com a família, com a escola, e nessas vivências, ele vai vivenciando a sexualidade dele, né? Ele vai descobrindo outra forma, né? Se a descoberta tem também a ver com o nosso corpo, na adolescência, com o start da adolescência, com a puberdade, com os hormônios, né, que vão sendo modificados, liberados, que não eram liberados antes e começa na adolescência, ele começa a vivenciar esse ser de outra forma. Então, vai aparecer essa questão do comportamento sexual, não tem como, da vontade, né, do sexo, de compreender o que é isso, né? Então, na adolescência, é que o interesse pelo outro vem de outra forma, né? Em função disso tudo que eu trouxe. E isso faz parte, gente, né? Muitas vezes tem pai, tem mãe que fala, não, eu sei que tá aí, mas eu prefiro achar que não tá. Mas aí a gente vai virar avestruz, a gente enfia a cabeça no buraco e finge que nada tá acontecendo, eu não tô vendo nada. E eu perco uma excelente oportunidade de poder construir com meu filho essa vivência nesse mundo saudável, para que ele tenha as experiências saudáveis, para que eu possa passar para ele valores, né, para que eu possa compreender quais são os valores do meu filho, né, o que que ele quer, o que que ele pensa sobre ficar, o que que ele pensa sobre a questão do crush, o que que é para ele namoro, o que que ele pensa sobre a primeira vez, isso é construído, que a gente pode passar os nossos valores também, e eu vejo hoje, assim, parece que as famílias, né, deixaram de trazer esses valores. A vida do trabalho é tão tumultuada, é tanta correria que as pessoas, né, deixaram ali de poder trazer, né, esses valores e passar. E aí, quando a gente impõe, a gente não constrói esse valor, né? Então, o prazer, ele está além do corpo, mas na relação dele com o mundo. Então, quando a gente pensa em sexualidade na adolescência, vem o prazer, né? Vem a questão do sexo, e quando a gente pensa que o prazer ligado à sexualidade, ele está nessa relação dele com o mundo. Então, eu não posso pegar só o prazer quando eu for pensar em sexualidade e focar na questão do prazer genital. Tem outros prazeres, né, do adolescente e da gente como ser humano e que está ligado à nossa sexualidade, né, e que é de extrema importância. Então, quando a gente tem uma vida prazerosa, a gente tem um sentido, a gente está animado, a gente, né, tem uma outra forma de se portar. Então, o prazer é de extrema importância, né, para o nosso viver saudável. Então, o desenvolvimento afetivo sexual, ele é resultado dessa interação do quê? Do componente biológico, porque sim, né, tem as questões biológicas que acontecem, então, querendo ou não, o seu adolescente vai sentir a atração por outro adolescente, né? O ambiente e o meio cultural. Então, a cultura também influencia muito, né, nisso. Então, a gente ainda tem culturas que a menina menstruou, ela já está pronta para casar e para ter filho, né? Ainda tem esse pensamento ali do sexo só para reprodução, e a gente precisa desmistificar isso, né? Então, olha o quanto que a importância da família, né? É grande nisso, porque a família ali é o primeiro meio cultural ali, ele é onde o meio social que a criança e o adolescente vivenciam. Na adolescência ele começa a sair, mas está ali nele. Então, quanto que é importante da gente continuar, né, nessa conexão com ele, trazendo informações, né, informações, como é que eu posso dizer? Estou saudável na cabeça, mas informações verdadeiras, né, informações reais, que não é fake news, que não é que viu num site não sei da onde, ou que um amigo contou que é, ou pela vivência do outro, né? Mas da gente poder trazer, e aí
essa importância, vou frear aqui um pouquinho, estou indo ali para um caminho que eu vou trazer o porquê, né, dessa importância da família trazer, porque essa construção da sexualidade, né, e da aprendizagem, ela se dá intersubjetivamente, que é dentro de mim, e na relação minha com a minha família, com a escola. Então, não é só o de fora para dentro, mais uma vez, né? Essa construção da sexualidade vem de fora, de dentro para fora, e nessa relação ali inter, né? Então, um ponto, quando eu defendo que eu acho que é de extrema importância conversar sobre sexualidade, é por um motivo muito especial. Na nossa vida, a gente tem duas janelas grandes de oportunidade de desenvolvimento, que é nos primeiros 3 anos de vida e depois na adolescência. Porque são 3 marcos, e quando eu falo que as marcas ficam, e ficam aqui na nossa... Não é só marca emocional, é uma marca de funcionamento cerebral, de pensar, né? E que tem a ver com sentir também, com o nosso sistema límbico, é que o nosso cérebro ele vai sendo esculpido ao longo da vida, né? Então, ele é uma grande obra de arte. Na adolescência, tem, né? O nosso cérebro começa de trás para frente. Então, a gente tem muito, chama exuberância sináptica, que é o quê? Muita conexão dos neurônios. Então, a criança, por que ela é muito curiosa, ela quer saber muito? Tá ali a 1000 dentro da cabeça dela. O adolescente também. Só que a gente vai perdendo isso ao longo do nosso desenvolvimento, mas aos 3 anos de vida e depois na adolescência, a gente tem as podas sinápticas, que é o quê? A diminuição dessa conexão, né, a diminuição de neurônios, então diminui a conexão porque diminui neurônio, que é o que está aqui, ó, vocês podem ir vendo, né, vai tendo a diminuição, e aí tem o aumento da tal da massa branca, né, que todo mundo fala, a droga afeta a questão da massa branca, a massa cinzenta porque tem muito neurônio, então se a gente vai perdendo, né, vindo a massa branca, por quê? Fortalece as conexões que já são feitas, e aí é branco porque nesse fortalecimento tem um fixador de informação, que chama a mielinização, que eu brinco que é o caminho da roça. Sabe isso aqui? Caminho da roça, de tanto passar, fica a marca. E é essa marca que fica. Então, a nossa aprendizagem na adolescência, se eu tenho uma poda sináptica, vai marcar ali. O que eu vivencio ali vai marcar. Então, se eu puder ter a oportunidade de aprender questões sobre, por exemplo, relação sexual, de uma maneira em que a menina, tenha o empoderamento de falar, não, eu só, né, vou ter uma relação com preservativo, menino, não, mas então você não confia em mim, tem que ser sempre, porque a gente já namora e ela mantém firme, eu tô aqui, ó, fortalecendo esse caminho, eu abri uma brecha para ela fortalecer e ela vai fortalecendo isso na vivência dela. Então, é de extrema importância, gente, todas as informações que chegam nessa adolescência, porque fica marcado, né? Esse caminho da roça é feito e aí as conexões ficam. Claro, Ana, mas não muda? Claro que muda, né? A gente vai transformando ao longo do processo. Só que a gente tem que pensar o quê? O adolescente, como não tem essa parte da frente, que é o córtex frontal, que é o nosso freio de mão, que é onde eu estou, por exemplo, com muito desejo de ter uma relação, mas eu preciso segurar, não pode ser aqui agora, tem que ser num lugar, né, seguro, né, que vai ser tranquilo para a gente, eu preciso fazer um freio. E o adolescente, ele tem ainda, não está com esse freio calibrado. A gente precisa ajudar ele a frear. Então, quando eu trago para o meu filho, para minha filha, eu falo, olha, né, a relação sexual tem que ser num lugar que você esteja protegido, se sentindo à vontade, para que ela seja prazerosa, eu estou apoiando ele a puxar esse freio de mão de não ficar em qualquer estacionamento, né? Então, eu estou dando ferramentas para ele para que ele possa ir construindo essa, lembra a mielinização, caminho da roça, e ir desenvolvendo esse freio de mão. Então, a gente precisa de uma corregulação, né? Então, eu preciso apoiar o meu filho a se corregular. Ele está sentindo um turbilhão de emoção, e eu preciso explicar para ele o que é isso. O que é que ele está sentindo, né? E por que ele está sentindo? Então, eu preciso
trazer essa informação para que ele compreenda e, a partir da compreensão, ele possa começar a se autorregular, né? E o que eu faço com isso? Então, isso é de extrema importância. E aqui é o neurônio espelho, que é o que eu trouxe para vocês, né? E o neurônio espelho, ele tem muito a ver com a questão do comportamento típico da adolescência, que é essa questão do grupo, né? Então, assim, quando eu olho, eu acho aquilo legal, aquilo faz sentido para mim, eu começo a passar a me vestir da mesma forma, a escutar as mesmas músicas, e isso tem a ver com esse desenvolvimento cerebral, biológico. Então, vocês conseguem compreender o porquê que isso é tão importante quando a gente pensa na adolescência e como que a gente lida com essa questão? Então, por exemplo, quando tem uma pressão muito grande para uma menina, né? Ah, mas todo mundo já perdeu a virgindade e você não? Isso, para ela, né, tem um peso muito grande. Faz parte ainda desse desenvolvimento de que, caramba, eu vou ter que, né, não posso ser a única, porque o meu grupo aqui, isso aqui que eu me identifico, não, eu vou ser a única, eu vou ser diferente. Aí lembra lá do vídeo? Ser diferente é difícil. Todo mundo virou naquele vídeo no elevador. Então, como é que eu vou ser a única a não ter, né? A ser a única virgem? Não pode. Então, a gente precisa nesse apoio ser um fator de proteção. Quando a gente conversa com o jovem, quando a gente prepara ele para essas questões da sexualidade, da vivência da sexualidade, a gente está sendo um fator de proteção, né? E não deixando ele só vivenciar. E aí, quando a gente pensa, o adolescente ele tem um sistema de recompensa que tem uma perda, a dopamina, ela é um neurotransmissor do prazer. Não sei se vocês já ouviram não, né? Óbvio que já ouviram. Mas o tédio na adolescência é porque tem uma diminuição de receptores de dopamina, então diminui mais ou menos 1/3 na adolescência, e aí aquilo que era muito legal começa a perder o interesse. Aquilo que me dava muito prazer começa a ficar chato. E aí, por que eu estou trazendo isso, né, do sistema de recompensa? Porque quando vem a questão do prazer, né, do sexual, isso ativa o meu sistema de recompensa, né? Não só o do adolescente, o nosso. Só que o dele, ele está precisando de uma intensidade maior, né? Porque ele está ali em plena adolescência, com esse sistema já diminuiu, já não era tão legal, algumas coisas deixou de ser. Então, muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, na prevenção da gravidez, a gente precisa pensar, né, os dados trazem os adolescentes que estão fora da escola, que têm menos estudo, em situações de vida, né, de renda mais baixa. E aí, quando a gente vai ver onde esse adolescente mora, o que ele tem de prazer na vida dele? Não tem um espaço, né, de cultura para ele, não tem uma praça para ele ficar, é tudo perigoso, ele tem que ficar dentro de casa. Acaba que muitas vezes, né, o namoro, a relação sexual é uma fonte de prazer. E aí isso vai, né, essa busca pelo prazer. A gente está sempre em busca pelo prazer. E na adolescência ainda mais em função desse sistema de recompensa e um sistema límbico mega ativado. Então, a amígdala, ela tem um tamanho maior. Então, tudo para ele, ela é hiperestimulada. Então, tem essa intensidade emocional. Então, por isso que a adolescente fala, meu Deus, eu estou apaixonada, é o amor da minha vida. Não adianta a gente chegar para ela e falar assim, não vai ser, minha filha. Você vai ter outros amores. Não, gente, para ela é o amor da vida dela. E a gente vai acolher esse amor da vida que ela vai descobrir que não é. Mas a gente não precisa também só dizer, não, deixa de bobeira, isso vai passar. Porque a gente está negando a vivência dela. Ela ainda não sabe, ela ainda não viveu. Então a gente precisa, olha, mas vai com cautela, de poder trazer informações para ela em relação a isso. Né? Então, eu quis trazer essa questão da nossa caixola porque tem muito a ver com essa questão do comportamento sexual. Por que não adianta a gente trazer aquelas fotos horrorosas e fazer um terrorismo com os adolescentes, dizendo que não pode ter relação sexual porque tem as infecções sexualmente transmissíveis, aí mostra a foto da gonorreia, aquelas fotos feias. Quando ele vai para a realidade dele, não é isso que acontece, né? A busca pelo prazer é muito maior do que esse terrorismo,
porque acaba sendo algo tão longe da realidade dele que ele prefere ficar aqui, né? Claro, Ana, não tem que falar sobre a questão da EST? Tem que falar para ele poder, né, utilizar. A gente precisa prevenir, né? Então, só que de uma forma construtiva, de uma forma com que ele vá compreender, né, o porquê dessa importância de usar o preservativo, de se cuidar. Então, assim, falar sobre sexo, namoro, beijo, ficar a primeira vez, método contraceptivo, né? Ele não é incentivar, ele não é apenas informar, a gente precisa formar esse jovem, né? A gente precisa formar a opinião deles, a gente precisa formar esse rol de valores que tem, seja para a família, né? E valores que eu digo não é aquela da imposição, mas de quando eu formo, eu entendo o porquê, qual é o sentido de ficar, né? E você pode trazer, ficar só para beijar na boca, para passar tempo. E o que isso tem de bom para você? Na minha época, essa troca de gerações é super importante. Então, na minha época, o beijar era quando tinha algo mais interessante, né? Porque, nossa, como mudou? Como é que você se sente? Como é que você vê as amigas ficando com todo mundo? Como é que é isso para você? Para que a gente possa compreender e aí formar, né, esses valores, que não é a partir do que eu quero, mas é a partir da nossa família, né, da nossa construção ali, seja um profissional de saúde, né, de poder trazer essas ferramentas para os adolescentes, para que eles possam, porque valor, né, escutar, são ferramentas valiosas para que a gente possa proporcionar para os adolescentes que eles possam fazer escolhas saudáveis, né? Então, quando a gente, e esse formar, mais uma vez, lembra lá do caminho da roça? Né? Quando a gente traz a formação, eu estou propiciando uma aprendizagem e eu estou ali, ó, fazendo o caminho da roça, que é aqui, que vai refletir no meu modo de funcionar no mundo. Tá? Então, apoiar os adolescentes a desenvolver os seus valores e as suas decisões, né? Principalmente quando ele tem uma escuta, né? Então, mas eu converso com o meu adolescente, eu só falo, eu não escuto ele. Então, a gente precisa escutar com o coração, escutar o que está além. Se por acaso ele traz alguma coisa que para mim, mãe, é muito difícil, nossa, na minha época não era assim, e que não era mesmo, né? Mas que eu preciso digerir, eu posso deixar isso para meu filho, falar, nossa, filho, é tão diferente isso para mim, que eu vou precisar pensar a respeito, depois a gente volta a conversar, né? Eu não preciso ter a resposta pronta, né? Eu posso pensar a respeito, a gente pode buscar junto uma informação sobre isso, né? Então, é muito nesse sentido, né? Conversa com adolescente sobre sexualidade. Também a gente se formar, se informar para poder estar ali apoiando, sendo margem, sendo ponte para o nosso adolescente, né? E aí, se para a família fica muito difícil esse conversar sobre a sexualidade, é de extrema importância que possa buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um pediatra, de um enfermeiro, né? Uma equipe de saúde da família, né? Vários profissionais que podem conversar com o adolescente sobre isso, mas a gente não pode deixar ele sozinho, né? Nesse mundo de conexão, a gente precisa estar conectado com eles, né? Então, falar sobre sexualidade, ela é uma ação de prevenção, né? Então, quando a gente pensa, o que mais assusta os pais, às vezes, né, a questão da gravidez, da IST, ou de uma violência, ou de ter uma vivência muito ruim, né? Mas quando a gente fala sobre, a gente está protegendo os nossos filhos, e a gente está prevenindo vivências ruins, a gente está sendo um agente, né, de proteção mesmo deles. Então, apoia, né, a proteção da violência física e sexual, a prevenção da gravidez não intencional, a vivência de relações afetivos sexuais saudáveis, né? Então, proporciona isso. Tem um ponto aqui que eu acho de extrema importância quando a gente conversa sobre a sexualidade, que é a questão, né, da identidade de gênero e a orientação sexual, que tem a ver com o pessoal do LGBTQIA+,
né? Então, essa população a gente tem visto com tanto sofrimento, porque é dentro da família que começa a principal violência, né? Da não aceitação, ou, né, adolescentes que começam a se perceber, né, homossexuais, ou os trans, né, e não tem esse apoio na família, eles ficam sozinhos, e sozinhos numa sociedade que ainda não atualizou o sistema, ainda está lá atrás. Então, quando a gente fala sobre isso, né, a gente está prevenindo o suicídio, né? Quando a gente, poxa, sexualidade, o que tem a ver com suicídio? Tem muito a ver, né? Principalmente para essa população. Então, a família, todo ser humano, todo, eu, você, todo mundo, a gente tem necessidade de pertencimento e aceitação, né? Se a gente está num lugar que a gente não se sente aceito, ou que a gente se sente deslocado, poxa, isso aqui não é muito minha praia, a gente não fica à vontade, a gente sai e não volta, né? Ou a gente fica incomodado, a gente se fecha. Então, todo mundo tem uma necessidade de aceitação e pertencimento nesse mundo. E se a gente não tem isso dentro da nossa família, imagina, né, esse sofrimento. Então, é prevenir suicídio também, né? Então, a gente proporciona um outro ponto que está muito aí com as redes sociais, com essa questão do corpo perfeito, né, da vida perfeita, que é a questão da autoimagem, ela faz parte da sexualidade, está sendo formada, né, então a gente precisa também proteger, né, trazer essa questão dessa formação saudável, muitas vezes é na família que fica, nossa, mas você tá gorda, porque você é assim, ou que eles, né, já estão vendo na internet, isso é reforçado na família, então a gente falar sobre sexualidade, sobre essa questão do corpo, da mudança no corpo, esqueci de trazer uma curiosidade, a gente tem uma área no nosso cérebro, que é o córtex motor, que ele faz tipo um GPS do nosso corpo, para a gente não ficar se batendo. E na adolescência, eles são estabanados, né? Batem muito, porque o corpo cresce muito mais rápido do que o GPS lá na nossa cabeça consegue acompanhar o desenvolvimento. Então, eles começam a bater, porque eles perdem, precisa dessa atualização. Então, para eles, na adolescência, essa questão da autoimagem deles, do corpo deles, ainda não está completamente captado, está ainda em transformação, então ele ainda está se aceitando. E aí, quando tem mães que falam, nossa, mas ele está se achando feio, não gosta, eu falo que ele é lindo. Você pode achar ele lindo, mas ele olha no espelho e ele se acha esquisito, o corpo dele ainda está estranho para ele, né? Então, conversar sobre corpo, mudança corporal para o adolescente é fundamental para ele compreender que vai passar essa fase de parece que a mão está maior, o pé, o nariz, vai passar. Tudo vai se ajeitar, mas a gente precisa entrar nessa construção logo, né? E não, você é muito estabanado, você não faz nada direito, né? E da gente poder conversar e ter essa autoimagem aí que vai refletir, né, no meu ser, no mundo, de uma forma saudável, né? Então, para finalizar, é isso, né? A internet, ela está conectada no celular, no tablet, as informações estão aí, elas chegam num toque muito rápido, né? E não necessariamente é uma fonte confiável. Então, as famílias, os profissionais, professores, muitas vezes na escola, o adolescente vai buscar esse apoio, né? Tem que ser uma fonte confiável para o adolescente buscar. Então, se a gente se mostra aberto para que ele possa buscar a gente, ele vai buscar mais e mais vezes. Se ele se sente que ele é escutado, ele vai buscar mais e mais vezes. Mas se ele chega para conversar sobre, por exemplo, minha amiga deu o primeiro beijo, e eu já chego para ela e falo, não, mas você só vai beijar com 17 anos, com 18 anos, ela não vai mais falar para mim. Tá, minha mãe já tem opinião formada, nem vou falar com ela mais nada, porque ela não vai entender. Né? Ou se chega num profissional de saúde e fala, olha, queria estou namorando, então queria tomar um anticoncepcional. Não, você é muito nova, você só tem 12 anos, você tinha que estar brincando de boneca. Lá vem um julgamento. Pronto, ela vai sair, ela não vai deixar de ter a vivência dela,
só que ela vai ficar desamparada, ela vai estar sem informação e vai estar, muitas vezes, em risco. Então, a gente precisa, é o que eu falei no começo, a gente precisa ser esse Wi-Fi mais importante, principalmente a família, né? O Wi-Fi mais importante para o filho, para que ele, antes de, ele pode até dar o toque no celular, olhar a informação, mas ele vai verificar comigo. E para que eu possa estar aberto para dar essa informação para ele, ou buscar junto com ele, se eu não sei, ou se eu não tenho muito jeito para falar. Então, assim, é isso, né? Só o amor da gente não basta, né? A gente precisa de conexão e conversa, né? Conexão e conversa é sinônimo de proteção. Então, eu sei que muitas vezes essa dificuldade de falar sobre sexualidade é porque a gente não tem jeito, tem medo, né? Nossa, mas e se engravidar? E se tiver uma relação ruim? Por que será que é a hora? Mas era a minha menininha, meu menininho, como é? Né? A gente precisa olhar para a gente, a gente precisa trabalhar isso, a gente também precisa conversar com outras pessoas, a gente precisa se informar, a gente precisa se formar para poder estar com os nossos filhos. Né? A gente não vem sabendo tudo. Então, eu vejo assim que para a gente, né, conversar com o filho, educar um filho, a gente precisa de coragem. E aí, coragem, ela é agir com o coração. Cor significa coração e agem, agir. Então, a gente precisa muitas vezes agir com o coração, deixar só a nossa certeza ali de lado, né? Mas colocar o nosso coração não só passional, mas, né, porque o passional a gente vai querer que seja do nosso jeito, mas desse cuidado, da gente tentar formar esse adolescente para ser um adulto feliz, com vivências boas, né, com um relacionamento afetivo saudável, para que ele possa lembrar da adolescência dele, das vivências, e falar assim, puxa, né, tive apoio, olha como é que foi melhor, teve outras pessoas que não tiveram. Então, a gente precisa estar ali, né? Então, é apoiar realmente o desenvolvimento de habilidades de vida. É isso. Obrigada. Excelente, Ana. Nossa, impossível, acho que falo em nome dos participantes também, impossível a gente não estar aqui, né? Embora seja um tema, eu sempre falo para mim mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, mas esse é um tema que a gente já conhece, né? Recorrente, trabalha com ele, mas o quanto que é prazeroso e enriquecedor quando a gente, né, se propõe a ouvir um outro companheiro, uma outra profissional, e o quanto que a gente fica, né, revisitando, né, várias situações, várias cenas, obviamente, né, sempre agregando aí alguns conhecimentos, né? Acho que ao longo da sua fala eu fui fazendo algumas anotações aqui, e lembrando situações mesmo, né, desse trabalho com adolescente, né? Eu tenho mais experiência no trabalhar com adolescente, né, não necessariamente com os adultos, né, com a família. Agora que estou me aventurando também, né, com os profissionais, educadores, né? E o quanto isso é real, né? Acho que para mim isso foi o mais interessante, assim, né? Porque assim, olha, tudo que você trouxe é o que eles falam dentro da linguagem deles, do jeito deles, mas olha, é isso que acontece na minha vida, é isso que acontece dentro da minha casa, é esse vínculo que eu não consigo ter com esse cuidador, com esse mundo adulto, porque sempre tem um julgamento em cima, uma cobrança de uma determinada postura, essa ausência da atenção, né, do afeto mesmo, da afetividade, isso tem sido uma coisa que para dentro da equipe a gente tem discutido muito, né? Aqui a gente tem alguns participantes, a Graciane, por exemplo, que eu sei que é uma educadora também, tem uma experiência fantástica, trabalha com adolescentes na Imococa, e a gente muitas vezes escuta exatamente isso, fala assim, né, a gente, nesse módulo de adolescência, ou mesmo quando a gente está falando de sexualidade, fala assim, nossa, o que eu mais gostaria era que a minha mãe, que meu pai me desse atenção, né, que eu conseguisse ter realmente um vínculo de comunicação, um vínculo afetivo, porque isso não acontece, né? E aí a gente vai vendo, né? Acho que esse curso da vida que você trouxe no começo, achei muito interessante, né? Porque é exatamente o projeto de vida, né? Como a gente pensa
e estar orientando esse cuidado e, ao mesmo tempo, ensinar, mas também não é o ensinar em dar a resposta pronta, igual a gente também vê acontecer muito, principalmente dentro do espaço da escola, né? E hoje nas redes sociais, é essa ânsia, né? Por tudo muito rápido. A gente falava um pouquinho disso antes de começar, né? As pessoas agora aceleram os vídeos, aceleram os áudios, né? Então, não dou tempo também para esse desenvolvimento, né? E essa identificação também com a questão do grupo, né? Acho que isso é muito forte também, né? Se colocar dentro daquele lugar que me aceita, né? E como que eu represento. Achei ótimo, não conhecia o vídeo que você usou ali, já vou copiar já em algumas ações também, porque realmente ele é muito interessante. Pessoal, a gente fica aqui aberto a comentários de vocês. Se alguém quiser fazer o uso da palavra, né, a gente promove vocês aqui para dentro do webinar, tá? Os participantes que estão aqui com a gente, para que vocês possam ter o microfone, fazer as colocações, as perguntas de vocês. Nós tivemos um jovem que, inclusive, é do projeto também, Ana, ele precisou sair porque ia ter uma outra aula agora da faculdade, mas ele deixou uma pergunta que acho que é legal a gente, né, trazer aqui, porque ele vai ter a possibilidade de ver o webinar e depois vai ficar gravado, né? Ele fez o seguinte comentário, né, quando você estava justamente falando dali dos grupos, né? Será que todas as rodas de colegas que fazemos parte influencia diretamente nossas ações? Sempre me disseram que não podia deixar de ser levado de ser levado por eles, né? A famosa frase: se eles pulassem da ponte, você também pularia? Né? E aí depois, um pouco mais para frente, agora próximo do final, ele falou, né, Rodrigo e Ana, desculpa não poder ficar mais tempo, terei uma aula agora às 21h. Muito obrigado por essa super palestra. Gostei bastante da assimilação do caminho sináptico com o caminho da roça, que fica marcado, e de como nós identificamos, né, na adolescência, essa forma realmente de se vestir, de se posicionar, né? Acho que é muito interessante isso que ele traz nesse sentido também. Eu acho assim, Rodrigo, a questão do grupo, né, tem uma influência importante, sim. Mas quando a gente tem essa conexão saudável com a família, né, é um outro contraponto. Então, a gente tem, não é só, a questão é, muitas vezes, quando o adolescente só pertence, ele não se sente pertencente a lugar nenhum, só naquele grupo, e aí sim começa, né, ele tem uma forte influência, sim. Né? Então, assim, como eu disse, se a gente tem uma necessidade de pertencimento e aceitação, se aqui é o único lugar em que eu me encaixo, eu começo, às vezes, se um vai pular da ponte no bom sentido de bungee jump, por exemplo, eu vou ter que ir também, eu vou, né? Vou encarar o medo, mas eu vou. Então, a gente não é só aqui, né? A gente precisa estar também essa conexão com a família. Às vezes, tudo bem, tem adolescentes que, né, o contato com a família, a gente está falando muito de família aqui, mas às vezes ele pertence, por exemplo, a um grupo religioso, a um grupo cultural, de música, tem vários, né, aspectos e que contrapõem esses grupos, são vários grupos, dificilmente a gente vai ficar em um grupo só, né, mas que tem uma influência. Tem sim, e a gente vê é um comportamento natural do adolescente, a gente vê os grupinhos, eles começam a se vestir parecidos, né? Eles começam a ter o mesmo comportamento, mesmo gosto de música, então tem uma grande influência, mas se esse adolescente ele tem um apoio emocional, um jeito, e também tem a questão das características pessoais, né? Eu não posso tirar isso da Uhum. personalidade, da essência da pessoa, isso também conta, né? Então a gente não Claro. pode dizer, aquela fala de mãe, pai, mas você não é todo mundo, né? Sempre adolescente fala isso, né? E pai e mãe fala, mas você não é todo mundo, então você não vai Sim. fazer. Mas essa fala, você não é todo mundo, é muito raso. Mas o porquê? É mais fácil a gente falar, não, você não vai para a festa porque você não é todo mundo. Você não vai ter isso porque você não é todo mundo. Tá, mas eu faço parte desse mundo aí. E por que que só eu, todo mundo tá indo nessa festa e só eu não posso? Então, da gente Uhum. poder trazer elementos, né, para que isso seja construído. Sem dúvida, né? E aí eu fiquei pensando exatamente isso, né? A hora que você estava comentando,
sobre, né, o quanto que se cobra dos adolescentes, né, para que eles não se moldem, né, de acordo com essas vivências, né, e a resistência da família, né, especialmente aqui a gente está trazendo esse ponto mesmo, de mudar, né? Então, quer dizer, muitas vezes eu estou preso realmente àquilo que lá atrás fez sentido ou fazia sentido, e a gente continua reproduzindo esse modelo, né? E eu falo, costumo dizer que e trabalho bastante com os adolescentes e com os adultos. Falo, gente, por favor, né? Não, eu não sei o que que acontece, mas parece que existe uma chavinha que muda, né? Você trouxe aí toda a importância das questões neurológicas aí, mas parece que tem uma chavinha que muda. A gente vira adulto e aí a gente esquece que a gente já foi adolescente um dia e cobra do adolescente aquilo que a gente questionava que os nossos pais, o mundo adulto, o nosso entorno, né, nos colocava em situações desse controle, dessa pressão, né, e aí usa, inclusive, os mesmos argumentos que a gente rebatia, né, não aceitava. Então, eu falo que isso talvez seja uma das grandes, acho que a gente vem evoluindo, né, vem sendo feito um processo ao longo do tempo, mas acho que talvez esse é o processo mais difícil, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando sempre, né? Como que a gente chega realmente no dia a dia, lá na ponta realmente do projeto, das ações, nessa família, né? Porque pelo menos a nossa experiência, né? Salvo, obviamente, a gente sempre busca agregar a comunidade, mas a gente chega nesse professor, chega nesse educador, que obviamente também é pai e mãe, né? Chega nos adolescentes, né, e aí todo o processo da importância da educação de pares entre eles, mas sempre fica uma lacuna dessa família, né? Como que eu trago uma família para uma roda de conversa? Como que eu possibilito essa família vir para uma reflexão, né, para um diálogo, um bate-papo sobre esse, sendo que talvez ele é o principal ponto, né? Eu preciso trabalhar com essa família também. Não adianta só, de novo, né? Eu trabalho com esse adolescente vira para mim e fala assim, eu queria que lá em casa fosse assim, né? Eu queria que na minha escola, né? Como a gente escuta, por que que você não vem dar aula todo dia aqui para nós, né? Mas não é a questão da aula, né? A gente tem que refletir sobre a estrutura, o modelo, não é o Rodrigo, é a metodologia como você trouxe, né? Então, como envolver as famílias nesse processo também para ampliar esse cuidado, né, e essa atenção tão importante durante todas as etapas da vida, mas essa em especial, porque, né, faz parte desse processo que depois vai levar durante a vida adulta também, né? Eu vejo muitas famílias assim, chega que falam, toma, Ana, ele tá com problema, é o adolescente. E aí eu faço, né, algumas sessões e aí eu vejo que, opa, preciso conversar com a família, né? O trabalho principal é com a família. Mas é muito grande a resistência. Não, eu não. Então, é difícil E aí realmente a gente trazer a troca de família para psicólogo nessa hora, né? Você não é isso. boa. É isso mesmo, Rodrigo. Então, até vem, mas assim, a gente com um jeitinho, né? E muitas vezes, se a gente não, acho que um grande desafio de trabalhar com a família, é se a gente não perpassa pelas dificuldades deles, né? Também dessa escuta, né? E quando a gente pensa, para mim, esse tema sexualidade é difícil, né? Principalmente para a família, porque vai esbarrar na minha, né? No meu modo. Sim, Então, é bem complexo, assim, mas a gente precisa, esse espaço, muitas vezes, só de escutar já ajuda muito. Aí a gente consegue um sim, canalzinho para poder puxar eles, né? com certeza. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? O Jean está escrevendo aqui. Jean também é um jovem novo, que trabalha com a gente no projeto. O processo de autonomia dos jovens tem ficado cada vez mais complicado, graças à crise política e econômica do país, desemprego passando dos 15%, sem falar nos trabalhadores uberizados, autônomos. Ana, é certo afirmar que o contexto que nós jovens estamos inseridos faz com que cada vez mais percamos interesse em sair de casa? Esse é outro fenômeno, né? Esse Sim. prolongamento da tutela familiar também, né?
Sim, sim, faz total sentido, né? Como se a gente pensar em autonomia, aí vem a independência, né? E como é que eu sou independente, mas não tenho independência financeira, porque da gente ter essa independência, sair, né, do núcleo ali familiar, a gente precisa ter como viver nesse mundo. E se tem essa crise, que os jovens, né, não têm espaço, mas eu vejo um outro ponto também, né? Muitas vezes, se a gente pensar lá atrás, essa questão da inserção no mundo do trabalho está cada vez mais tardio, né? Parece que tem uma onda, assim, você tem que se formar primeiro ou entrar num concurso, sabe? Parece que vai ficando cada vez mais difícil ali e a família antes ela não era, o adolescente precisava, o jovem, trabalhar para ajudar a sustentar a família, né? E hoje, quando a gente encontra essa crise toda, né, que a gente vivencia, até do jovem, né? Qual que é a visão do jovem nesse mundo, né? Fica difícil, sim, eu nem digo autonomia, mas a independência, né? Da gente ser essa coisa de, peraí, agora eu consigo caminhar com as minhas pernas e sair de casa, por exemplo, né? Então fica, e eu não sei, tem pais que gostam dos filhos em casa mais tempo e tem pais que, que até querem segurar, né? E outros não. Inclusive, dentro dessa questão, né, a gente parece que às vezes é uma coisa tão longe, né, da realidade do Brasil, mas aproveitando o ponto, né, o Brasil hoje já é o quinto país, né, no mundo com maior número de casamento infantil, né, então, assim, vai muito de encontro a essas questões também, por mais que às vezes tenha essa dificuldade que o Jean traz, né, da autonomia, principalmente as questões de trabalho, financeira, que o país, né, cria como oportunidades. Por outro lado, muitas vezes impulsionado por algumas religiões também, você tem esse casamento mais cedo, né? Então, assim, olha, você tem que dar conta da sua vida, você tem que, né, seguir o fluxo aí e sem essa tutela prolongada, né? E só que na maioria das vezes, essa ida, né, para a saída de casa, para assumir uma responsabilidade, seja individual ou até mesmo de um casamento, não foi baseada, não está preparada, né? E aí os subempregos, né, contribuem muito para esse cenário também. Então, assim, como que eu vou ganhar o meu sustento para, né, viver hoje a minha independência, seja ela dentro de um processo de autonomia ou influenciada por um casamento, como a gente tem visto também, né? E não recebe o apoio, né? Então, uma Não tem adolescente fica apoio. grávida na escola, não tem apoio para continuar os Sim, estudos, e aí ela acaba exato. largando, né? Ou que casa, né, cedo, e cadê o apoio do Estado para ter creches, para que possam as crianças Uhum, ficarem, para que ela possa ter oportunidade de cuidar? Então, é muito complicado, né, exato. esse Sem dúvida. momento. Bom, Ana, queria muito agradecer aqui a sua explanação, essa troca de informações, de conhecimento, com certeza e foi enriquecedor para todos que acompanharam até aqui e para todos que, né, irão assistir ainda depois desse webinar, essa produção que a gente fez. Agradecer muito aos participantes aqui, aos participantes que estiveram com a gente desde o começo, algumas pessoas, né, entraram, saíram, a gente sabe que hoje é uma questão também, todos nós estamos vinculados à tecnologia, ao mesmo tempo também já não estamos dando mais conta de estar só no virtual, né, que a gente possa realmente estar caminhando aí para essa luz aí da vacina, né, de um outro momento da pandemia. Então, super obrigado em nome da Rap Latina, em nome do projeto Jovens Mobilizadores, que a gente possa ter outros espaços virtuais e, quem sabe, até presenciais, mesmo no futuro próximo aí. Deixo para suas considerações também, agradecimento. Bem, eu agradeço imensamente, espero, né, pensei muito, falei, vou sair, eu acho que um pouquinho vou levar para reflexão Ótimo. mesmo, espero, né, para pensar a sexualidade a gente precisa sair da caixinha aí, manter de frente para o elevador e não ficar virando conforme, né, vão colocando para a gente, então, é o meu muito obrigada de coração a todo mundo aqui, especialmente aos jovens, né, que possam levar essa mensagem aí para outros jovens, para outras famílias, que eu acho que vocês aqui, né, têm
essa potência mesmo dessa transformação, né? E me colocar à disposição para, né, conversa, para troca, né? É um tema que eu gosto muito, adolescência e juventude, então, muito obrigada. Todos vocês da Repro Latina estão aqui no meu coração e um beijo especial aí para todo mundo. Perfeito. Denise também deixando seu agradecimento aqui, obrigado pela troca. A Marta também, né, revisei situações antigas, excelente fala, Ana, a Graciane também, foi muito valiosa esse momento, gratidão à Repro Latina por esses momentos também. E a gente segue, então, acompanhem aí as nossas redes sociais, quem não está diretamente ligado nesse momento a um projeto que a gente está executando, porque a gente está sempre divulgando espaços como esses também. Uma boa noite a todas, a todos, e até o próximo.